convidado especial com o pastor Giovanni Fernandes.
Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. O segundo livro dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus nessa noite por estarmos na casa do Pai, por podermos chamá-lo do Pai, por Ele nos ter como filho. A Bíblia fala que foi Ele que nos escolheu como povo seu e como ovelha do seu pastoreio. E somos gratos a Deus por conta disso. Hoje é uma noite ímpar. Estava vendo as crianças louvarem ao Senhor. Eu senti elas cantarem esse hino que eu gosto muito dele. Mestre, eu preciso de um milagre. Quem não precisa de um milagre hoje, irmão? Quem não precisa de um milagre hoje? Eu sou necessitado. Sou pobre e necessitado, diz a Bíblia, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado de nós. Louvamos a Deus por conta disso. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, meditação breve na palavra do Senhor, que diz assim, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos, aleluia, profeta, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor, aleluia, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, o que irei eu de ti fazer? Pergunta de Eliseu. Declara-me o que é que tens em casa. E disse ela, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. E então fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos eles, em todos aqueles vasos, e põe à parte os que já estiverem cheios. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela a enchia. Interessante que não era eles que enchiam, era ela. E ela enchia. E sucedeu que, cheios que fora os vasos, disse seu filho, trazei-me ainda um vaso. E eles disse, não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. E então veio a ela e fez a saber ao homem de Deus o que havia sucedido, o que havia acontecido. E disse ele, vai e vende o azeite, paga a tua dívida e vive do que sobrou, ou vive do resto. E parece um texto muito estranho para um culto de Santa Ceia. Parece, mas não é. Toda lei aponta a graça, toda lei aponta a cruz. Em uma época em que era permitido escravizar, ainda mais quando havia uma dívida, em uma época muito complicada, e essa mãe se vê em um momento de desespero, em um momento de aflição, em um momento de angústia. Imagine bem, você gerou o seu filho 9 meses no seu ventre, ele nasce, você então dá-lhe de mamar e cuida dele.
ele vai ter noites de febres por causa do dente, vai cair, vai se machucar, vai ficar doente. Todo pai e toda mãe, dependendo do grau da dificuldade que vier sobre esse menino, o pai e a mãe, ele é ousado em dizer assim: eu queria que essa enfermidade fosse comigo, mas não fosse com o meu filho. Ela passou por tudo isso. Ela viveu esse momento, missionária Rosa, Eva. Ela viveu esse momento, presbítero Enel. Ela viveu essa situação, Daniel. Uma mãe, detalhe, o lar dela era um lar cristão. Era um lar que temia ao Senhor. O seu marido não era qualquer um, era aquele que era temente a Deus, era aquele que se preocupava com as coisas de Deus. Alguns historiadores chegam a ser ousados dizer que provavelmente o seu esposo deveria ter sido Obadias, aquele que alimentou os 7.000 homens com pão e água no reinado de Acabe com Jezabel, quando Elias ainda estava em ascensão. Eu não sei o que aconteceu exatamente na ocasião. Há muitas especulações acerca dessa história, mas eu só sei de uma coisa, irmão, que quando Deus libera a palavra de cima, todos os aprisionamentos são quebrados e a liberdade em Jesus Cristo acontece em nossa vida. Essa mulher vivia um lar abençoado e de repente o seu esposo morre. E a morte não anda sozinha. Pode acreditar nisso, irmão. Quando acontece alguma coisa ruim, tende-se a desencadear uma série de outras coisas para tentar nos atribular, para tentar mexer com as nossas emoções, ou até mesmo fazer com que o nosso equilíbrio se perca mediante as adversidades que alcançam a nossa vida e a nossa alma. O marido morre e ela então começa a alimentar os seus filhos e de repente começa a bater homens em sua porta. E eu sei que o seu esposo é morto, eu sei que o momento não é bom, mas ele me devia dinheiro e quem deve tem que pagar. E até hoje é assim, meu irmão. Dívida jurídica. Você pode morrer, mas alguém vai assumir a dívida no teu lugar, não tem jeito. Se não for a esposa é filho, se não for filho é neto, aí vai passando de geração por geração. E a coisa vai se complicando, vai se intensificando ainda mais. E esses homens batem na porta dela e falam: não tem dinheiro? Não, então eu vou levar os seus filhos e eles me servirão como escravo. E eles trabalharão para mim, para que pague a dívida que foi deixada pelo pai. Não é que o pai tenha sido certinho caloteiro, não, irmão. Mas ninguém espera a morte. Ninguém aguarda, diz assim: amanhã eu irei morrer. Acontece. E só acontece com quem está vivo. Só acontece com quem caminha sobre essa terra. Momentos difíceis acontecem com qualquer um. Geralmente só estamos adequados a receber um momento bom, ou viver um momento bom, receber a coisa boa. E não estamos preparados para a adversidade, não estamos preparados para o dia mau, e nem muito menos para viver uma perda, ainda mais dessa magnitude, desse tamanho. A coisa complicadíssima aconteceu. Imagino eu que aquele homem deu um prazo para que ela viesse a juntar o dinheiro, por isso não leva os meninos de caráter imediato. E ela vai ao homem de Deus pedir ajuda a quem poderia ajudar, a ungido do Senhor, a quem poderia orientá-la à altura e dar uma palavra que confortasse o seu coração. E ela então chega ao homem de Deus e fala: olha, meu marido, o seu servo é morto. Os cobradores agora bateram em minha porta e querem levar os meus 2 filhos, as minhas 2 joias, as únicas coisas que eu tenho. E aí? E agora? E o homem de Deus olha e: o que eu irei fazer? Como quem diz: e aí? A dívida é minha? Não, né? A dívida é tua? A dívida é tua. E ele então recebe uma revelação e diz: declara-me, pois, o que tu tens em casa? Toda casa de todo bom judeu que
que se preze, que professe Jesus como Salvador de sua vida, ou dentro da lei da ética, teria que ter um vaso de cerâmica ou de pedra no canto da casa com um pouco de azeite, representando que o Senhor reina naquele lar. Em quantos lares que falta azeite hoje, irmão? Em quantos lares que não tem vida mais hoje? Quantos lares que já não vive a plenitude da paz com Deus? Quantos lares vivem de forma camuflada? Os nossos relacionamentos montados e enganosos com Deus e com os nossos irmãos e com aqueles que nos cercam. Às vezes andamos como vivo, se arrumamos como vivo, temos fala de quem está vivo, mas as nossas obras nos reprova, porque são obras de quem está morto. Declara-me, pois, o que tu tem em casa. Ela diz: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. Esse nada era o tudo que ela necessitava para o milagre acontecer na vida dela. Às vezes esperamos uma coisa grande, uma coisa extraordinária, uma coisa espetacular acontecer, quando na verdade Deus pega as coisas pequenininhas e faz dela grandes obras em nossas vidas, para o nome dele ser glorificado. Quando Deus quis abater a Jonas, o orgulho de Jonas, não precisou de muita coisa, precisou só de alguns insetos para destruir aquela árvore que produzia sombra para ele. Somente isso. Quando Deus quer operar um milagre, não precisa de muita coisa acontecer, apenas com um cajado na mão de Moisés, e o Senhor perguntou: o que tens em tuas mãos? Toca nas águas. E ele toca nas águas e o mar se abre. Ei, o que você tem? O que Deus tem te dado como ferramenta para o nome dele ser glorificado na sua vida? Temos a mania de darmos uma de coitado, né, irmão? Uma de vítima. Coitado de mim, ai de mim, dó deu, coitado deu, estou sentido. Ui, está doendo, vai doer ainda mais. Enquanto você não olhar para o céu e não tirar um louvor de adoração para engrandecer a esse Deus em tempo de adversidade. Queremos tudo mastigado, queremos o bem de Deus, mas não aceitamos a aprovação. Pode acreditar, esse dia chega para todos. E essa fase, a fase de não ter nada, é a fase da humilhação. É a fase que geralmente as pessoas não querem estar do teu lado, não querem andar contigo, não querem caminhar contigo, não querem nem lhe dar um minuto, R$1 da sua atenção, ou da atenção dela para ti. É a fase a qual estamos como um barro na mão do oleiro, sendo amassado. O oleiro nunca pergunta se está doendo, ele só amassa porque ele pode. Aquela fase que você ora e parece que o céu está em bronze, parece que Deus não está ouvindo a tua oração. O milagre acontece com A, com B, com C, e você fica: Deus, e eu? Quando vai chegar a minha vez? Um momento em que os nossos amigos, ou pelo menos aqueles que imaginavam que eram os nossos amigos, de repente o diácono Gabriel vira as costas e fala assim: tchau, tchau. E você fica olhando para o lado e para o outro, se perguntando: Deus, e agora? O que vai ser de mim? Vivemos situações e situações, algumas maravilhosas e outras extremamente desfavoráveis, mas não quer dizer que é o fim, não quer dizer que a nossa vida acabou aqui, não quer dizer que é o final da história. O profeta de Deus tinha uma palavra de bênção, então ele disse: pega o azeite que tu tem, segredo de vitória, entra no seu quarto, não chame mais ninguém, a não ser você e os seus filhos. Peça a eles, enquanto você estiver de joelho orando, peça a eles para bater de porta em porta e dizer: mamãe pediu vasos emprestados. E para isso tem que ter relacionamento. Coisa que é complicada, né, irmãos? Coisa que é complicada. Dentro de igreja hoje é muito complicado ter relacionamento. Tem vidas que, quando você vai tentar cumprimentar, ela já sumiu, já desapareceu. Quantas vidas? Eu já tentei, olhei para o lado que eu fui tentar, tinha sumido. Falei: Jesus, virou fumaça, foi embora. Não sujei nenhuma dessas, né? Mas o Pedro chegou
Agora está segurando até. Oh, glória a Jesus. Isso é muito complicado, porque às vezes é necessário ter esse contato, é necessário ter esse relacionamento. Não somos aqui de frequentar a casa um dos outros, então temos esse momento de viver em comunhão. Ou somos uma família ou não somos uma família. Entende? Cantamos aqui sobre amor. Amor, glória a Deus, maravilha, amar, oh amor, aleluia, amor é muito bom, amar é maravilhoso. Mas será que você ama esse irmão que está do teu lado? Será que eu te amo? Será que você me ama? Será que você se ama? Porque é impossível amar alguém sem que primeiro se ame. É impossível. Relacionamento, eles batem na porta e a mulher tinha um testemunho abençoado e todos emprestam para ela as vasilhas, principalmente as mulheres que gostam de tapué, né, irmão? O tal de vamos almoçar na tua casa, leva a vasilhinha, aquela vasilhinha não volta nunca mais. Misericórdia. É verdade. Não, eu vou trazer semana que vem. Só não falou de que ano. A semana que vem vai trazer, só não falou de que ano. E a vasilhinha vai cheia e é para voltar vazia, né? Mas nem voltar ela volta. Entende? Mas essa mulher aqui, ela tinha testemunho. Os filhos vão e batem as vizinhas de pronto atende. Imagino eu que uma plateia se formou em volta da casa dela dizendo: o homem de Deus que mandou ela fazer isso. E quando o homem de Deus manda alguém fazer alguma coisa, é porque Deus vai operar o sobrenatural. E ela começa a encher, Daniel. O primeiro vaso, enquanto ela enche o primeiro vaso apenas de um recipiente, um milagre está aqui, irmão. Isso é fantástico, isso aqui. Não havia muito azeite, eram muitos vasos, mas não havia muito azeite. Mas quando Deus quer trazer a multiplicação, Ele traz, porque Deus é Deus. Aleluia, Ele não falha, Ele não mente, Ele não erra. E Ele honra a palavra que sai da boca dos seus servos. Ela enche o primeiro vaso, ainda é reserva. Quando ela enche o segundo vaso, o presbítero Edel deixou de ser reserva e passou a ser fonte. Ela enche o terceiro vaso, agora ela está feliz da vida. Quarto, quinto, sexto, e foi enchendo, e o negócio não parava. Imagina ela chorando, dizendo: e não sai, não para de sair azeite não, e vai enchendo, e 2, e vai enchendo, 10, 20, encheu vários vasos. Quando acabou os vasos, o azeite para. Sabe o que é isso? Deus não desperdiça milagre. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus não desperdiça milagre. Há uma coisa fantástica que acontece aqui também. Ela poderia muito bem: resolvi a minha situação, agora eu tenho azeite, onde eu posso vender, pagar minhas dívidas, ficar tranquilo, agora está tudo certo. Mas ela não, ela vai e faz, volta ao homem de Deus e declara para ele, dizendo: olha, tu é de Deus mesmo, o que tu falou aconteceu. Reconhecendo que Deus havia usado aquele homem para ela. Vivemos em um tempo tão ingrato, vivemos em um tempo de tantas ingratidões, que por mais que você faça por alguém, hoje a pessoa olha para você, ainda fala assim: é mais do que a tua obrigação. Não é não. É o Espírito Santo. O homem, na verdade, não guarda nada para ninguém. O homem é mau. Todo homem é mau. Todo homem é munheca de neném. O homem é assim. Se não é o Espírito de Deus ministrando ao nosso coração, nós não gostamos de ser liberal, principalmente no que tange a abençoar a obra de Deus. Nós somos assim, temos essa dificuldade. Ela volta ao homem de Deus, declara a ele o que tinha acontecido, e ele libera mais uma palavra para a vida dela. O azeite já está abençoado, vende a um bom preço. Detalhe, não era qualquer azeite, ela não cobraria qualquer preço por aquele azeite. Aquele azeite era fruto da multiplicação de um milagre de Deus na vida dela. Vende, paga o credor e vive o resto. Dentro do radical hebraico, o resto significa continuidade.
Aleluia, não vai te faltar mais nada. Amém. Nunca mais. É isso que o homem de Deus está declarando para a vida dela. E talvez você me diga, pastor, o que isso tem a ver com o culto de Santa Ceia? Quem éramos nós antes de Jesus? E talvez você diga, não, mas eu nasci no Evangelho. Mas será que foi 100% até hoje com Jesus? Impossível. O que essa palavra tem a ver? Os filhos dela só poderiam ser libertados no ano do jubileu, depois de 50 anos. Se um parente mais próximo viesse e pagasse a dívida, amortizasse a dívida, abatendo na carga de trabalho braçal que aqueles moços tiveram. Eu quero te declarar uma coisa: o preço já foi pago para nós. Amém. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus ele falou: estou quebrando as amarras, eu estou quebrando as algemas, eu estou quebrando as prisões, agora vocês são livres. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Éramos escravos, escravos de nós mesmos. E Jesus veio à terra, veio ao mundo para comprar os homens para Ele mesmo. Por isso estamos aqui. Éramos escravos de alguma coisa. Alguma coisa nos escravizava. Alguma coisa nos deixava aprisionado, para que não viéssemos viver dentro de uma totalidade com Deus. Mas Jesus veio à terra, veio ao mundo. E as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário foi: consumado está. Antes disso, ele olhou para aquela multidão que tanto lhe fazia mal. Como quem diz, eles vão deixar de ser escravos hoje. Ainda que para isso tenha que se cumprir, vai se cumprir o que disse o profeta Isaías: eu terei que morrer, terei que sair dessa carne. Mas vai se cumprir hoje na vida deles. Aleluia, eles vão deixar de ser escravos e vão passar a ter uma liberdade de forma diferenciada. Então ele olha para o céu e olha para a multidão e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Se achamos, irmãos, o máximo do máximo, né? Quando na verdade nós somos nada. Deus é tudo em nós. A morte não podia matar Jesus, presbítero Enel, por isso que ele ia ficar ali meses e não morreria. A morte não podia matar ele, então ele tem que se entregar. E essa é a parte mais difícil. Está pronto para se entregar, a dizer: Deus, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu quero para a minha vida o que o Senhor quer. Eu quero me mergulhar, eu quero me lançar, eu quero estar diante de Ti. Então Jesus, ele grita: Pai, consumado está, em suas mãos entrego o meu espírito. Só depois dessa fala que o seu espírito é retirado do seu corpo e o véu se rasga de cima a baixo. Segundo alguns historiadores, há um silêncio no céu por 30 segundos e um terremoto acontece na terra. E ali foi dada a nossa liberdade, a nossa libertação por Cristo Jesus, o Salvador da nossa alma. Não precisa matar bode, não precisa matar gado, não precisa subir escada de joelho. Você só precisa acreditar que Deus é Deus e Ele já te resgatou, já te livrou das amarras que te aprisionava, que me aprisionava. E hoje em Cristo Jesus temos plena liberdade para viver uma vida abençoada com Ele. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar contigo, em nome de Jesus. Guerras, momentos difíceis, chega para todo mundo. Eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. Chegamos ao mês 12, dado-se ao decorrer da caminhada, Diácono Gabriel, acredito que muitos imaginou assim: não vou conseguir chegar, já era, foi. Mas a última palavra, irmão, vem do Senhor, vem de Deus. Vem de Deus, pastor Nilo, a última palavra vem de Deus. Estamos aqui, irmãos, na dependência do Senhor e precisando um dos outros. Rompemos mais um mês, essa é a última Santa Ceia
do mês 12 de 2017. É a última. Tem vidas que não valorizam um momento como esse. Tem vidas que ainda não se deu por conta da seriedade de que é ter parte, ter comunhão, de sentar em roda da mesa. Jesus disse: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. E eu quero orar contigo nessa hora. Deus, em nome de Jesus, te damos graças porque foi o Senhor que nos escolheu como povo seu e como ovelha do seu pastoreio. Te agradecemos porque não há outro Deus além de ti digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Obrigado pela vida de cada filho e de cada filha que aqui está. Que a unção do teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada irmão, de cada servo do Senhor, de cada filho de Deus. E o Senhor venha, Pai, aleluia, nos despertar para essa seriedade, para esse momento ímpar, único. Aleluia, nunca mais haverá uma noite como essa, nunca mais haverá um culto como esse. Mas que o teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração mudança, transformação, regeneração, que venhamos ser confrontados pela palavra e que a mesma possa nos limpar a cada dia. Te damos graças por tudo isso, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Assentai-vos.